Bom, agora sim, pessoal, agora está gravando. E veja só, o nosso tema é sobre a questão ambiental. Por que eu escolhi esse tema, né? Fora no âmbito da ética, né? Fora a questão dos pensadores que pensaram, né? Construíram seus sistemas éticos, né? Pensaram sobre a ética e etc. Você tem os pensadores, né? Não os pensadores, mas você tem determinados problemas ou determinadas questões que, digamos assim, também fazem parte, né, do estudo da ética. Uma das questões que foi a escolhida é a questão ambiental, mas você tem, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, né, de questões éticas. Você tem a questão da desigualdade social, você tem a questão racial, você tem a questão da desigualdade de gênero, você tem a questão da bioética, ou seja, bioética, né? Muita gente fala com o sentido de ética ambiental, mas você tem um sentido mais restrito também, que é a ética médica, né? Você tem, por exemplo, a questão do aborto, eutanásia, né? A questão do próprio tratamento, né, das pessoas no ambiente médico, por exemplo. Você tem a questão da ética científica, ou seja, como há essa relação da ciência, né, e das pesquisas com a ética, por exemplo, uma coisa que está muito assim em pauta hoje, né, que são as pesquisas com seres humanos. Você tem a questão por exemplo, das vacinas, né, do coronavírus e etc. Você tem as pesquisas, né, com, digamos assim, com o DNA, você alterar, né, o DNA tanto dos seres humanos quanto dos animais, né, e das espécies selvagens e tal. E aí nessa questão da pesquisa, né, da alteração do DNA, você tem, por exemplo, a alteração do DNA dos alimentos, que se liga com a questão ambiental, né, com os alimentos transgênicos e por aí vai, né. O interessante de se observar em todas essas questões é que todas elas se ligam, né, ao próprio modo de ser da nossa sociedade, ou seja, a como a nossa sociedade se organiza, né. Isso aí é quase tautológico, ou seja, uma verdade autoevidente, né, porque os problemas, né, eles surgem da sociedade, né, ou seja, a partir da sociedade. Como a nossa sociedade ela está estruturada de uma determinada forma específica, ela cria, né, digamos assim, uma série de problemas específicos. E a questão ambiental, digamos assim, talvez seja, se não for dos mais importantes, talvez seja a questão mais importante, porque sem um ambiente, né, você torna impossível a própria sociedade, né? A sociedade, ela só existe, né, em um determinado ambiente que a possibilite existir, digamos assim. E também um outro motivo que eu escolhi a questão ambiental, porque não daria para a gente discutir todas essas questões, né? Seria porque através da questão ambiental nós podemos observar, né, de uma forma até privilegiada, digamos assim, os problemas da nossa própria sociedade, né? Então, eu coloquei aqui, vamos falar de valores.
qual que é a questão dos valores, né, com a questão ambiental? O Peter Singer coloca isso muito bem, que, digamos assim, você falar da relação do homem com o meio ambiente é você falar de uma relação que está intermediada, né, pelos valores. O homem, digamos assim, o homem moderno, né, mas o homem, a partir do momento que ele adquire a racionalidade, né, ele não se relaciona mais tanto com os outros homens quanto com o meio no qual ele vive, né, em relação à sociedade e ao meio, sem a intermediação daquilo, digamos assim, que é a visão de mundo dele, né? Ou seja, daquilo que ele acha que é bom ou que é ruim, daquilo que ele acha que é certo, que é errado, né? E por aí vai. Então, eu gostaria de começar essa aula fazendo um experimento mental aqui com vocês, né? E aí é interessante porque esse experimento mental, se fosse só no vídeo, né? Digamos assim, vocês fariam ele de forma solitária, digamos assim. E aqui nós vamos fazer em grupo, né? Então, o experimento mental é o seguinte, né? Eu vou fazer e depois a gente discute sobre ele, né? Pensem o seguinte, olhem para a tela, né? Que eu vou passar para vocês, eu vou mostrar a vocês dois grupos de 3 fotos cada, né? Cada grupo ele vai ter 3 fotografias. E aí eu quero que vocês pensem, né, sobre essas fotografias. Vocês percebam, né, em si mesmo, digamos assim, o que é que vocês sentem e o que vocês pensam, né? Pensem no seguinte: o que é que eu sinto e depois o que é que me vem à mente, né? Quando eu olho cada uma dessas fotografias, né? Então vamos partir para o primeiro grupo de fotografias. Bom, essa é a primeira fotografia, né? O que é que vocês sentem, né, em relação a essa foto? E o que é que... Beleza natural. Uma beleza natural da natureza, uma coisa bonita, uma paisagem. Bonito, né? Você vê que digamos assim, é uma imagem que agrada, né? Aos olhos, né? Digamos assim, essa aqui Sim, é um ambiente e você sente assim, digamos assim, eu sinto uma tranquilidade, né? Quando eu olho para essa foto, eu sinto uma espécie de conforto, né? Vocês sentem a mesma coisa que eu? Bom, eu vou mostrar as fotos e vocês vão falando se quiserem, né? E no final a gente, digamos assim, a gente conversa, né, sobre isso também. Essa aqui é uma segunda foto, essa aqui é uma foto da floresta amazônica, né? Um ambiente praticamente, né, intocado aí pelo homem, né? Pelo que a gente pode ver. Essa aqui é uma segunda foto, né? E aí vocês pensam, o que é que vocês sentem, né? O que é que vocês pensam quando vocês olham para essa foto? uma beleza natural, É que exato. nunca foi tocada por um homem. É algo que você contempla, né? Sim, Você você se agrada, né, de ver, né? E essa é a terceira foto, né? Aquela era uma foto do Pantanal Mato Grossense, né?
E essa aqui é uma foto de uma praia na Tailândia, né? Você vê que é também uma praia muito bem preservada, né? Já há um contato, né, com o ser humano, você vê alguns barcos ali, mas é um contato mais harmônico, você vê que é uma praia mais preservada. E aí vocês também pensem aí o que é que vocês sentem, né, o que é que vocês pensam dessas três primeiras fotos, né? Foi o primeiro grupo de fotos. E agora eu vou passar para o segundo grupo, né? A primeira foto é essa aqui, né? Então vocês pensem o que é que vocês sentem, né, quando olham para essa foto. O que é que vocês pensam, né? Só me lembra de poluição, destruição, morte, caos. E Exato. Chernobyl também. Arremeteu a Chernobyl, né? Sim, tendo a União Soviética, não tem enganado. O desastre natural. O desastre natural não, né? O desastre de Chernobyl, né? É exato. Sim, que destruiu uma boa região do país da... esqueci qual foi o país que onde fica. Sei que era na União Soviética. Sei que toda a região foi destruída. Hoje é a Rússia, né? Ah, é sim, é verdade. A União Soviética, hoje em dia, né? Ela era maior, um pouco maior do que a Rússia, mas ela corresponde à Rússia, né, de hoje. Ela era a Rússia, né? Aí com a Revolução Russa, ela se torna a União Soviética e depois volta a ser a Rússia, né? E realmente Eu acho que ela terminou em 1999, a União Soviética. 89. Tá certo. 1989, Exatamente, isso aqui é uma usina, né, de energia nuclear, exatamente como era a de Chernobyl, né? E aqui a segunda foto. Vocês pensem o que vocês sentem, né? O que vocês pensam sobre isso, né? Sobre essa foto. Imagina morar do lado de um bicho desse aí, acordar com todo e com cheio de carne queimada. Exatamente, né? Você imagina, isso aqui é uma fábrica, né? E você imagina o potencial, né, poluidor disso aqui, né? Dessa fábrica. E o que é que remete, né? Para mim mesmo remete assim a destruição, né? Para mim, poluição do ar. Poluição, né? Destruição da natureza. É uma imagem, assim, digamos, eu sinto um certo desconforto, né, ao olhar para essa imagem, digamos assim. Me remete à poluição, doenças, né, à destruição e etc. E essa é a terceira imagem, né, que aqui já são poços de petróleo, né. Só me lembra da ambição do ser humano por dinheiro, não importando o que custe, desde que tenha lucro. Exatamente. Aí você, assim, você resumiu de uma forma muito boa, né? Você deu um resumo, digamos assim, da nossa sociedade hoje, né? Porque o que é que está no centro de tudo? O que é que organiza toda a nossa sociedade? É exatamente o lucro, né? Sim, o money, o dinheiro. O dinheiro, né? Digamos assim. Então veja, aí é que está a questão dos valores, né? Você tem mais ou menos dois lados na questão, né? Digamos assim, você teria mais ou menos dois grupos de pessoas, né, que debatem sobre essa questão. O primeiro grupo é aquele grupo, né, digamos assim, dos ambientalistas e tal, que acha, né, que essas imagens aqui, né,
são coisas que possuem valor em si mesmas, né? Coisas que são importantes para o ser humano. Digamos assim, um ambiente natural, ele teria valor em si mesmo, né? E aí você teria um outro grupo que olharia, né, digamos assim, essas fotos com outro olhar, né? Que já é aquele olhar, digamos assim, que calcula, né? O quanto de recurso, né, pode ser obtido, isso se resume a dinheiro, né? Mas ele já olha fazendo os cálculos, né, do quanto de dinheiro, né, poderia ser obtido através da interferência do ser humano, né, nesses ambientes aqui. Um bom exemplo, professor, seria a Floresta Amazônia. Como lá é um território que nunca foi explorado, como área de riquezas incalculáveis de minérios que podem ser explorados de lá, que eles pensam muitas vezes não na natureza dos capitalistas, e sim no lucro que pode ter. Porque lá, aquela floresta, tem muitos estudos que dizem que lá tem uma riqueza incalculável que muitos países estão de olho, tá o Brasil. Explorar uma hora ou outra vai ser explorado e vai ser destruído uma boa parte dela para ser extraído esse recurso. Exatamente, mas exatamente, você tem toda a razão. Agora, o que é que seria uma riqueza maior? Seria isso aqui intacto? Você ter isto intacto? Digamos assim, o que seria uma riqueza maior? Seria a própria floresta sem ninguém mexer em nada nela? Ou mexer muito pouco, de forma que o ser humano pudesse viver de forma harmoniosa, né, e ter os prazeres, digamos assim, de habitar e ter essa floresta? Ou seria você, digamos assim, desmatar tudo isso aqui, vender a madeira, né? Aí depois você passaria a explorar esses terrenos. Aí tem a questão do minério, que nem você falou, né? Você tem a água aqui, ou seja, você poderia vender esta água. O que seria a riqueza maior, né? Então, é nesse ponto que essas duas formas de pensar, elas vão divergir, né? Os ambientalistas, de maneira geral, eles vão dizer que você ter esses ambientes aqui intactos, né? Não haveria riqueza em termos financeiros, monetários, digamos assim, que poderia pagar Por a beleza da natureza intacta. pela, por você ter, né? Você ter essa natureza, não só a beleza, mas também o equilíbrio, né? Ecológico, digamos assim, que ela proporciona, né? Os recursos, não assim em matérias financeiras, em questões financeiras, né, mas os recursos, digamos assim, de bem-estar, né, e de qualidade de vida para o ser humano, e a falta das consequências, né, que destruir ela acarretariam, digamos assim. Você tem que pensar também que existem consequências muito grandes, né, que você destruir o meio ambiente natural, né, o meio ambiente intacto, vai acarretar para o ser humano. Então são duas formas de pensar bastante diferentes, né? Digamos assim, uma forma de pensar veria essa praia como um bem em si e, digamos assim, a riqueza em termos de qualidade de vida que essa praia proporciona, né, para as pessoas que ali habitam ou as pessoas que entram em contato com ela. E outra forma de ver, pensaria o seguinte: como é que eu posso obter lucro, né, dessa praia? Seja por exploração turística, seja porque talvez tenha petróleo aqui embaixo
desse oceano, né? Então eu já perfuraria aqui a camada de terra abaixo da água, né? Ou seja, quando eu perfurasse isso aqui atrás de petróleo, eu já arriscaria sujar toda essa praia, né? Caso haja um derramamento de óleo e etc. E por aí vai, né? Ou então eu poderia pensar que esse clima, né, é bastante favorável para a exploração de determinados recursos e tal, e por aí vai, né? Então, são duas formas de pensar bem diferentes, mas que na questão ambiental elas colidem, né? Digamos assim, são esses dois modos de pensar que vão entrar em debate, né? Em relação à questão da preservação do meio ambiente. E aqui, para concluir, aqui nós temos um quadro, né, de um pintor ali do início do século XVI. Ele se chama Hieronymus Bosch. E aí tem um documentário que é até com o Leonardo DiCaprio, né, que o Leonardo DiCaprio entrou aí nessas questões ambientais, né, como uma espécie de ativista ambiental. E nesse documentário é feito uma ligação desse quadro, né, uma interpretação desse quadro em relação à questão ambiental. Então, o que é que acontece? Esse quadro, ele representa uma imagem bíblica, né? Só que o Hieronymus Bosch, ele tinha esse estilo, é uma espécie de estilo surrealista, né? Muito antes, muitos séculos antes de até do surrealismo ter sido inventado, né? E é um quadro que ele é dividido em três quadros, né? Na verdade são três quadros. Ele se chama O Jardim das Delícias Terrenas. O nome do quadro é O Jardim das Delícias Terrenas. Então, aqui no canto esquerdo, você tem o Jardim do Éden. Digamos assim, a natureza, o homem, né, aqui vivendo em uma natureza intocada, né, que seria o Jardim do Éden, que seria aquele jardim, né, que foi criado por Deus para que o homem vivesse, né? Isso a interpretação que o documentário faz, né? Aqui seria, digamos assim, a representação dos pecados humanos, né? No ambiente natural, né? Digamos assim, o homem aqui está cometendo uma série de pecados. E aí, para os ambientalistas, esses pecados, né, seria exatamente o tipo de exploração que a sociedade capitalista faz na natureza, né? E aqui seria a parte do inferno, ou seja, você tem aqui o paraíso, que seria o Jardim do Éden, você tem a interferência humana e os pecados humanos aqui, né, no mundo, e no final você teria o inferno. E aí, a interpretação, né, do documentário seria, digamos assim, o resultado, né, dos pecados do homem seria a destruição, né, do mundo que resultaria no inferno. Aí o documentário, ele mostra bem essa parte aqui, de cima, né, dizendo que parece um pouco, né, com o nosso mundo, digamos assim, industrial de hoje, né? As regiões industriais, digamos assim, elas tendem a ter esse aspecto distópico, né? Esse aspecto, digamos assim,
de inferno mesmo, né? De um ambiente não agradável, né? É um ambiente que, assim, que o ser humano ele não se sente em harmonia, né? É um ambiente ruim, desagradável, né? Então, essa foi a primeira parte ali do vídeo, né? Eu vou até dar uma parada aqui na gravação.